Pablo Marçal muda a postura sobre Bitcoin e diz que quer comprar. Aspas, não para de subir esse negócio. Fala, meus bitloucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro, analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, a gente faz conteúdo sobre Bitcoin todos os dias, e hoje eu vim trazer para você alguns homens velhos brigando com Bitcoin. Pablo Marçal não é um cara tão velho assim, você vai lembrar ele alguns meses atrás, semanas atrás, ele era um carinha que estava concorrendo à prefeitura da cidade de São Paulo, né, maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, e ele estava em primeiro e ele meio que se sabota no final, e não sei se foi esse o motivo, mas no final ele acaba não sendo eleito, ele não foi nem pro segundo turno, né? E aí eu vi um podcast do Danilo Gentili, ele fala alguma coisa no seguinte sentido: o Pablo Marçal é o Dick Vigarista, né? É o cara que tem o melhor carro, tem a melhor estratégia, ele tá na frente na corrida, só que ele se sabota, né? Ele não consegue, o espírito dele não deixa, né, fazer o negócio direito, e aí ele não vai nem pro segundo turno. Enfim, o que ele diz aqui pra gente? Que ele tá mudando sua postura e agora pensa em comprar Bitcoin. Vale lembrar que há anos, tá? Não é de ontem nem anteontem, anos, você tem o Pablo Marçal falando mal de Bitcoin. É um cara que falou, já disse publicamente várias vezes, que quem tem Bitcoin é bandido, né? Os caras que mexem com Bitcoin são bandidos. Eu só conheço gente que mexe com Bitcoin bandido, alguma coisa no tipo, né? E agora, ele teve que engolir as palavras e chega um momento que o cara critica o Bitcoin e o preço leva ele para um lado tão absurdo que não tem como simplesmente o cara chegar e falar assim, tal. Ele tem que admitir que tá errado. E eu vou citar para você aqui alguns casos de pessoas que estavam erradas sobre Bitcoin e algumas delas admitem estar erradas, outras nem tanto, outras vão fazendo uma meia-culpa, outras vão simplesmente parando de falar. Nós vamos trocar uma ideia, né? Então, o que acontece? Pablo Marçal, por que há 6 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá, quando você falava mal de Bitcoin, por que não era um bom momento de comprar? O que mudou, né? Por que agora não é mais uma coisa de bandido, como você dizia há tempos atrás, Pablo Marçal? Agora não é mais uma coisa de bandido, ou seja, agora que vale 100 mil dólares, enquanto gravamos essa live aqui, o Bitcoin supera os 100 mil dólares, né? Agora que o Bitcoin está acima de 100 mil dólares, vale a pena? Agora que ele está acima de 100 mil dólares, é algo legal? Por que alguns anos atrás, alguns meses atrás não era? Ou seja, vai comprando topo. E é maravilhoso para você, Bitcoiner, que está vendendo o seu Bitcoin, está descascando o seu Bitcoin, né? De alguma forma, alguém precisa comprar para você vender, né? Então é mais ou menos por aí. Vale lembrar que Pablo Marçal não é o único e nem será o último a falar que não entende Bitcoin, eu não gosto de Bitcoin, ou fazer críticas, porque a crítica boa não tem problema nenhum, a gente até gosta que tenham boas críticas. O problema é que não tem crítica, é só coisa vazia, é só falácia, é só Bitcoin é coisa de bandido. Eu vou mostrar vou contar o caso daqui a pouquinho pra vocês, mas Bitcoin é coisa de bandido, Bitcoin se multiplica, Bitcoin quem é Satoshi Nakamoto, ele é um vendedor. Quer dizer, não existe uma crítica construtiva ao Bitcoin, ou pelo menos não chega pra mim. O que chega é essas coisas, Bitcoin é coisa de bandido, né? E aí você vê o governo americano querendo aí adotar como uma reserva de fundos, né? Quer comprar 1 milhão de bitcoins, você vê ETF, gestoras no mundo inteiro querendo comprar, países aceitando como é El Salvador, e o cara tem que torcer o nariz, né? Você vai lembrar um caso muito emblemático, talvez o mais emblemático do Brasil, é esse carinha aqui, Thiago Reis, né? Que passou anos criticando o Bitcoin. E ele se orgulha, ele fez essas postagens, ele se orgulha para os clientes dele, ou leitores dele, ou enfim, seguidores dele, ele se orgulha a não ter deixado esses caras comprarem Bitcoin. A última vez que ele faz uma postagem sobre Bitcoin, não sei se é a última, mas uma das mais emblemáticas, é no fundo do mercado, no bear market de 2022, onde o Bitcoin chegou a bater ali 15 mil dólares, né? 15.500, 15.400 dólares. E ele fala o seguinte: Bitcoin morreu. Orgulho, né? De não ter indicado para os meus seguidores comprar. O problema é que depois dessa postagem, ela marcou o fundo do Bitcoin, exatamente o dia do fundo do Bitcoin. E o Bitcoin sai de 15 mil dólares, que ele disse que morreu, ele foi o coveiro do Bitcoin, né? Ele enterrou o Bitcoin morreu. De lá pra cá, o Bitcoin superou 100 mil dólares, como acabei de te mostrar, e vai continuar superando esses 100 mil dólares. Eu não sei se hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, esse 100 mil dólares vai virar passado. E nós vamos falar de 150, nós vamos falar de 200, nós vamos falar de 600, nós vamos falar de 1 milhão de dólares em algum momento. Está muito claro pra mim, né? E aí o que acontece? Dias atrás, com Bitcoin já na casa dos 90 e poucos mil, tá? Ou seja, depois de não comprar Bitcoin em 15 mil, falar mal e falar para os seus seguidores e clientes e leitores não comprarem Bitcoin, agora ele tá dizendo, estou com vontade de comprar Bitcoin. E aparentemente parece que comprou, não mostrou nenhuma boleta, não mostrou nenhuma carteira, mas aparentemente comprou Bitcoin. Ou seja, mais um que teve que morder a testa, mais um que teve que botar o rabinho entre as pernas
e comprar Bitcoin e ficar quieto. Porque o cara viu que falou mal um ano, falou 2, falou 3, falou 4, e o Bitcoin engoliu ele ao longo dos anos. Você quer outro carinha que foi engolido pelo Bitcoin? Hoje pouco lembrado pelos Bitcoiners, mas os carinhas mais antigos do mercado vão lembrar. Esse carinha aqui, ó. Você sabe quem é esse carinha aqui? Samidana. Samidana, né? Que hoje trabalha no Pânico, mas quando ele era crítico do Bitcoin, ele era um cara que trabalhava na Rede Globo, né? Na Globo News, Rede Globo, né? Então, olha só, Samidana, portal do Bitcoin aqui, Samidana admite, pela primeira vez, isso é uma matéria do ano passado, tá? Que errou sobre o Bitcoin. Então, o Samidana era um cara que por várias e várias vezes, e esse é um caso mais emblemático, porque ele fala mal do Bitcoin desde que o Bitcoin valia algumas dezenas de dólares, algumas centenas de dólares. 200, 300 dólares, ele já falava mal do Bitcoin. Isso não serve pra nada, isso não tem nada, isso não vai pra frente. Hoje o Bitcoin vale 100 mil dólares. Ele entendeu quando chegou ali na casa dos 60 mil dólares, 50, 60 mil dólares em 2021, ele entendeu que não dava mais pra brigar. Então, em vez dele falar mal ou falar bem, ele passou a não falar mais nada, né? Então ele fez egípcia, parou de falar. Mas a internet, ela vai salvar algumas coisas, né? O que você fala, o que você escreve, os seus atos, na internet eles ficam registrados. E aí, quem não vai lembrar desse meme aqui dele, né, que virou meme, que é ele num jornal da Globo, enfim, enquanto era da Rede Globo, né? Esse meme aqui, não sei se dá pra ver legal, mas onde ele faz uma comparação que, obviamente, para nós Bitcoiner virou meme e envelhece mal, como qualquer outra comparação, que é o seguinte, ele compara Bitcoin, abacate e moeda. E ele faz aqui, né, Bitcoin é reserva de valor? Não. Bitcoin é instrumento de troca? Não. Abacate é? Sim, segundo ele, abacate é reserva de valor, é instrumento de troca, né? É moeda, né? Tudo mais. Então, temos essa postagem aqui na Rede Globo, e isso virou um meme, né? Então, a galera brinca, né? Pô, pelo menos o abacate é gostoso, né? E tal. E isso acaba pegando muito mal. E agora, como é que esse cara fala? Como é que ele chega? Um economista, tá? Samidana é um economista. Não é um Zezinho da esquina, não é um carinha qualquer que falou bem ou mal de Bitcoin e tá tudo certo, como eu, um Zé Ruela barbado na internet falando sobre Bitcoin. Não, é um economista, é um cara que supostamente entende dinheiro, né? Ou deveria entender de dinheiro. E a gente tem essas coisas. Agora, vamos falar algumas coisas, aí eu vou entrar num campo mais chato, que é o seguinte, o cara falar mal de Bitcoin, querer embasar alguma coisa e tal, faz parte. O problema é quando existem, eu não quero acusar ninguém, tá? Mas o problema é quando existem alguns motivos por trás. Por exemplo, eu citei dois caras aqui, que são Samidana e Thiago Reis, né? O Thiago Reis, ele é investigado, tá? Ele é investigado publicamente ele é um cara que fala de mercado, de B3, mercado, fundos imobiliários, etc. Ele é um cara que está sendo investigado, eu não sei que pé que tá, e nem quero saber, nem me interessa, mas é um cara que está sendo investigado por manipulação de mercado. Se, salvo engano, é por manipulação de mercado. O Samidana, quando ele sai da Rede Globo, ou ele pediu para sair, ou ele foi demitido, eu não sei, ele sai porque ele e o Vitor Denucci, né, é esse o nome do carinha? Esqueci o nome do carinha, enfim, ele e o sócio dele tinham contratos com bancos. E aí, obviamente, a Rede Globo entendeu que, pô, você fala de economia na minha emissora e você tem contrato direto com grandes instituições financeiras, ou seja, ele saiu ou foi saído da Rede Globo porque ele tinha interesse em falar alguns assuntos, supostamente, né? Imaginando ali, né, pela Rede Globo, enfim. E o próprio Thiago Reis, né? Ou seja, fica muito fácil a gente entender por que essas pessoas, elas são contra o Bitcoin. Vale lembrar que hoje talvez você entre no Itaú e tenha lá criptomoeda para você comprar, você entra no Nubank, tem a moeda para comprar, mas vale lembrar que até alguns poucos anos atrás, clientes, corretoras, traders, P2Ps tinham as contas encerradas pelos bancos, né? Então, você tinha criptomoeda e mexia com criptomoeda e tinha uma conta corrente, possivelmente, alguns anos atrás, sua conta teria sido encerrada. Várias corretoras no Brasil trabalharam e talvez até trabalhem com a conta corrente, trabalhando, funcionando com liminar na justiça, porque os bancos encerravam as contas sumariamente, tá? Então, será que esses caras, quando falam muito mal, né, ficam ali perseguindo o Bitcoin, será que esses caras não têm interesse na causa? Porque é o seguinte, cara, eu não quero acusar, é só pelo debate, tá? Mas pensa aqui comigo, um carinha que recebe de um banco, ele vai falar sobre Bitcoin? Veja, hoje o contexto é outro, mas anos atrás ele vai falar sobre Bitcoin? Não vai, né? Não interessa ao banco, a um banqueiro, né? Um cara que é acusado de manipulações ou fundos imobiliários, não sei, esse cara, ele tem interesse de falar em algo que não é manipulável, que não pode ser manipulado, como Bitcoin? Você não pode juntar um monte de velho cabeça branca, um monte de banqueiro e fazer alguma coisa na rede de Bitcoin. Você não pode, né? Você não consegue.
Porque a rede do Bitcoin tem pesos e contrapesos, como mineradores e nós, que não permitem que isso aconteça. Então, a gente começa a entender por que esses caras são críticos assíduos do Bitcoin. Porque tem algum interesse na causa. Vale lembrar, né, já que já citamos esses 3 carinhas, quero citar também um carinha que é o Pablo Spire, né, o Pablito, né, que hoje tá na Jovem Pan, junto ali com o Samidana. O Pablito, o Pablo Spire, é um cara também que foi não tão assíduo crítico do Bitcoin, mas já falou grandes groselhas sobre Bitcoin, né? Ele falou recentemente no podcast, se não me engano foi no Flow, ele disse o seguinte, falou, olha, o Bitcoin é meio complicado, né, porque as Bitcoins se dividem. As Bitcoins se dividem. Como assim se divide? É gremlin? Você joga água, ela vai pulando e vai multiplicando? Como é que funciona isso daí, né? E isso é um economista, tá? Um grande gestor, um cara muito conceituado no mercado falar uma barbaridade dessa, né? Isso me lembra ano de 2017, 2018, eu sou da cidade de Santos, né? E eu lembro de ter conversado com um professor de uma faculdade. Eles queriam trazer alguma informação na faculdade sobre Bitcoin, me chamaram lá para trocar uma ideia, para ver se a gente fazia uma palestra, algum curso, alguma aula complementar, enfim, alguma coisa sobre Bitcoin. Veja, estamos falando de 2017, 2018, né? Eu lembro que a gente estava no Temaquinho, né, ali em Santos, comendo temaki, eu não sou muito fã, mas a turma gostava e tal, e a gente batendo papo e ele quis explicar para mim como o Bitcoin, ele não era escasso, ele era abundante. Falei, como assim abundante? Ele é limitado, ele tem 21 milhões de unidades. Se você considera 21 milhões de unidades abundante, beleza. Mas a ideia dele era o seguinte, não, como o Bitcoin ele é divisível, logo ele é abundante. Falei, como, meu amigo? Se você dividir um bolo de, sei lá, 1 quilo, ele continua tendo 1 quilo. A diferença é que se você dividir em 8 pedaços, cada um vai comer uma quantidade. Se você dividir em 100 pedaços, cada um vai comer bem menos. E o cara não entendia de jeito nenhum. Professor de faculdade, tá? Professor de faculdade. Aí, pra ele entender, eu falei o seguinte, faz o seguinte, tu tem um dinheiro aí no bolso? Você tem 10 reais, 50 reais? Tenho. Pega esse dinheiro aí. Aí eu ameacei cortar o dinheiro. Falei, ó, pega esse dinheiro aqui, esses 10 reais aqui. Se eu rasgar ele em 20 pedaços, se eu rasgar ele agora e te der um pedaço, der um pra mim, um pro fulano e tal, ele vai valer mais do que os 10 reais? Ele falou, não. Eu falei, porque o Bitcoin, ele é divisível, não significa que você multiplique, né? Repito, se eu dividir uma pizza de 8 pedaços em 16 pedaços, ela continua sendo a mesma pizza. Só que cada pedaço vai ser um pouquinho menor, né? Esse é o conceito de divisibilidade, né? O Bitcoin é perfeitamente divisível. Você pode dividir hoje ele em 8 casas decimais. Nós chamamos essa última casa decimal de Satoshi. É a menor unidade de um Bitcoin. Satoshi esse que pela primeira vez na história está abaixo de 1.000 satoshis por $1. Então hoje você precisa de cerca de 970 satoshis aproximados para se equivaler a $1. Isso já foi absurdamente mais alto, né? Então só para você entender como pessoas que deveriam entender dinheiro não entendem dinheiro. E se essas pessoas não entendem dinheiro, como que elas vão entender o Bitcoin? Que foi feito para as pessoas e não para entidades, não para governos, né? E aí, cara, eu não posso deixar de trazer para você esse perfil, que não é um perfil que eu vou indicar no Twitter, tá? Não é um perfil que eu vou indicar para você... até saiu aqui, pronto. Não é um perfil que eu vou indicar para você aprender sobre Bitcoin, mas é um perfil que ele é engraçado pra gente ver como funcionam as coisas. Esse perfil chama Homens Velhos, não sei se dá pra ver legal aí, Homens Velhos Brigam com Bitcoin. Então ele vai pegando prints e ideias de pessoas que não entenderam o que é o Bitcoin e eles ficam literalmente batendo cabeça o que é o Bitcoin. Tem esse último aqui, que esse aqui nós vamos falar sobre ele no futuro, que é o JH Fonseca, né? Fazendo alguns posts contra Bitcoin, dizendo que não vai comprar Bitcoin, e o Bitcoin voltando na cara dele, porque o Bitcoin não liga pra essas pessoas, né? O Bitcoin não liga se você tá na Faria Lima de terno. Ele não liga, cara, ele tá cagando pra você, né? Enfim, e aí você consegue pegar esse perfil. E eu lembrei desse caso por conta desse carinha aqui, é um CFA aqui, tá? Dizendo, se um Bitcoin pode ser fracionado em até 100 milhões de partes, né? Que são 100 milhões de satoshis por Bitcoin, tá? A teoria da oferta limitada seria quase uma falácia, é o que o cara põe, ou seja, é um cara que se diz entender dinheiro e não entendeu o que é dividir as coisas, cara. É um negócio engraçado. Então, esse perfil, né, Homens Velhos Brigam com Bitcoin, não é pra você aprender sobre Bitcoin, é mais pra você dar risada desses caras. E quanto mais esses caras aparecem, mais vira um motivo de piada na bolha Bitcoin, né? E é muito engraçado. E alguns posts vão fazendo aniversário e a gente vai ressuscitando esses posts, assim como o do Samidana, que compara Bitcoin com abacate, e etc, né? Bom, por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Ficou até mais longo do que eu gostaria, 14 minutos. Vou falar pra você 2 coisas, tá? Primeira coisa, aqui na descrição tem um link para o nosso canal lá no Telegram. O nosso canal no Telegram tem milhares de pessoas, tem milhares de informações semanalmente ali para você. Todo dia a gente posta dezenas de informações totalmente gratuito, tá?
@bitnada, link tá aqui na descrição. E olha só, quer comprar sua carteirinha? Deixa eu ver se a minha tá ligada. Não está ligada. Quer comprar sua carteirinha? Aproveita! One Key Classic disponível em pronta entrega na Protegecoin. Link está na descrição. Meu editor vai colocar aqui na imagem. Aqui você pega o QR Code, pagou com criptomoeda, cupom COMCRIPTO, pega 15% na melhor, mais barata e mais usada carteira hardware para você guardar seu Bitcoin, suas criptomoedas. Um beijo, um queijo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.